Boa noite, vou esperar aqui o pessoal começar a chegar e aí eu já inicio. E hoje o tema, deixa eu já ir marcando. Boa noite, boa noite. Estou anotando aqui o título hoje da nossa Masterclass. Tudo bem, Kleber? Vamos aguardando mais um pouquinho para ver se chega mais gente. Boa noite. Matheus Mastrangelo, boa noite. Tudo bem? Hoje eu vou falar de algumas estratégias aqui para aplicar com a audiência, explicar um pouquinho o que significa gatilhos mentais. Vamos aguardar. Boa noite para quem está chegando. E vamos aguardando mais um minutinho e logo eu já inicio aqui a nossa Masterclass. Esse programa já é o 4º episódio e eu estou no 4º episódio da Masterclass. E o tema de hoje é os segredos por trás dos gatilhos mentais. Gente, eu já vou iniciar pontualmente e já quero inicialmente assim dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter você na Masterclass Laís Anjos. E o objetivo é aqui discutir com vocês estratégias de marketing digital para que você, aplicando isso no seu negócio, você possa estar aumentando aí mais de 6 mil reais de faturamento mensais, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Laís Anjos e o nome desse episódio, os segredos por trás da captação, os segredos por trás dos gatilhos mentais, que vamos começando então com os conteúdos, tá certo? Gente, o que são gatilhos mentais? Alguém já ouviu falar sobre o que é gatilho mental? O gatilho mental, ele é uma técnica de persuasão, que ele acelera o processo de decisão do cliente. Você já percebeu que tem pessoas que são mais convincentes? Sabe aquelas pessoas que você fala assim, nossa, ele é um ótimo vendedor. Às vezes, ele só é mais persuasivo e ele deve ter desenvolvido técnicas. Se ele trabalha na área de vendas, ele deve ter tido treinamentos, deve sim ter tido treinamentos para aplicar técnicas de persuasão. Tem pessoas que são mais habilidosas do que outras, mas acontece que existe isso. E isso é super importante dentro da sua carreira para você estar aplicando, para você estar retendo mais atenção, para você estar impactando melhor o seu cliente. Existem profissionais também que não são lá muito bons nisso. Muitas das vezes existem profissionais extremamente qualificados, mas eles não são tão convincentes na fala, na persuasão. E muitas das vezes eles acabam aí perdendo o quê? Para a concorrência nesse quesito. Então, eu vou falar sobre isso. Assim, você lembra de alguma ocasião que você fez uma compra, tipo na emoção, você comprou, você achou aquilo maravilhoso, e aí quando passou a emoção, você chegou na sua casa, você viu que você de fato não precisava ter comprado aquilo. Sabe o que é isso? De alguma forma,
aquele produto ou aquele serviço que você contratou, ele estimulou uma emoção sua. E toda emoção, ele estimula uma ação, certo? E aí é o que acontece. Os gatilhos mentais, eles têm uma certa relação com o sistema límbico. E o sistema límbico, ele é responsável pela emoção. Engana-se quem pensa que toma uma decisão porque é super racional. A base, a maioria, mais de 80% das vendas, elas acontecem pela emoção. Então, a venda, ela é um processo de decisão emocional. As pessoas compram na emoção e justificam pela razão. E aí nós temos no nosso cérebro o sistema límbico, que é o emocional, e o neocórtex, que é o responsável pela lógica, pelos dados, pela parte racional. E aí eu vou provar para você que as pessoas, elas não compram pela razão. Por quê? Porque se fosse assim, ninguém fumaria cigarro, ninguém comeria algo que fizesse mal, ninguém seria sedentário, certo? Por quê? Porque pela razão todo mundo sabe que isso tem uma consequência ruim. Só que o que motiva a pessoa, mesmo tendo essa consciência racional de que fumar cigarro faz mal para a saúde e mesmo assim ela continua fumando? Sabe o que é? É que existe algum tipo de emoção que ativa ali o sistema límbico quando essa pessoa fuma. Existe um tipo de emoção quando ela come alguma coisa que, tipo, é maravilhosa no sabor, mas é altamente prejudicial para a saúde. Então, por isso que as emoções, elas são responsáveis pelas nossas decisões, pela maioria das nossas decisões. E os gatilhos mentais, eles são técnicas de persuasão que acabam acionando o sistema límbico. E é nisso que no sistema límbico ele acaba o quê? Criando um atalho, acelerando o processo de decisão. Então, quando você consegue estimular a emoção, o sistema límbico, você consegue atrair mais clientes, vender mais, faturar mais. Por quê? Porque toda empresa, todo o próprio negócio sobrevive do quê? De vendas. Se não tem venda, se não tem cliente, se não tem paciente, não vai lucrar. Só que para conseguir atrair dessa forma, você pode utilizar a técnica da emoção, que acaba retendo muito mais atenção. E também existem algumas coisas que, se você for pensar, o nosso cérebro, por que ativa esses atalhos? Porque o nosso cérebro, imagina se ele tivesse que fazer um raciocínio lógico para tudo que a gente faz no dia, para acordar, para comer, para beber, para andar, para se movimentar. Então, existem coisas que o nosso cérebro ele trabalha de forma automática. Então, tem coisas que você não tem que pensar para decidir se vai fazer, você simplesmente se pega fazendo, tá? E muitas das vezes o nosso cérebro ele tem a influência da parte inconsciente. Eu vou dar um exemplo para você. Ontem eu tinha que ir no centro, num local, e durante o caminho eu tava tipo meio que distraída. E nessa distração, quando eu fui me dar conta, eu já tinha passado do local que eu deveria estar. Então, eu não estava ali com a minha consciência dirigindo. Não era a minha consciência que estava prevalecendo, era a minha parte inconsciente. Você já foi, pegou o carro, decidiu ir para um lugar, acabou se distraindo e quando se deu conta você estava em outro lugar? Então, não é o seu sistema neocórtex que atua em todas as suas tomadas de decisões. E é isso que eu venho falar hoje para vocês. Por que a importância do gatilho mental? Porque em meio a tanta tecnologia,
Os seus clientes, eles são bombardeados todos os dias com muitas propostas e de compras também. Então, a principal função do gatilho mental é a primeira coisa, despertar a atenção, porque eu já falei aqui para vocês o quê? O que eu já disse para vocês? Que o seu principal concorrente dentro das redes sociais é tudo que tira a atenção do seu cliente. Ah lá, o Kleber falou, já fiz muito isso, né? A gente faz mesmo. Legal você ter compartilhado a mensagem. Então, o que tira a atenção do seu cliente nas redes sociais? Não necessariamente o seu concorrente. O que tira a atenção do seu cliente nas redes sociais é qualquer página de humor, de entretenimento, qualquer coisa que distraia ele, que chame a atenção dele ou dela, tá? Então, os gatilhos mentais, eles servem para isso, para despertar a atenção e para gerar ação. Você não consegue fazer uma venda sem que o seu cliente tome essa decisão. E para ele tomar a decisão, você precisa chamar a atenção. Eu nunca vi alguém vender nada sem chamar a atenção. Então, de alguma forma, tem que chamar a atenção, certo? E como que você vai vender melhor agora? Praticando alguns gatilhos mentais que eu vou falar aqui com vocês hoje. Eu vou falar de um dos mais importantes, o gatilho mental da história. O gatilho mental da história, ele conecta. Eu vou contar para você um vídeo que eu vi de um depoimento de um médico, da rotina dele. Ele estava dando depoimento de como era a rotina dele e do fato dele trabalhar com clientes, pacientes em fase terminal. E esse vídeo, eu lembro exatamente ele contando de histórias, de como era a experiência dele. Ele contava o seguinte, que ele aprendia muito a dar valor para a vida, que a vida dele transformou muito, porque ele viu muitas pessoas em fase terminal arrependidas de muita coisa. E aí, nesse leito, nessa ânsia de morte, muitas das vezes esses pacientes, eles acabavam desabafando o que sentiam, o que estavam passando. E durante anos da carreira dele, ele ouviu muito desses depoimentos. Então, mulheres se arrependendo de ter brigado demais com o marido por coisas simples, pelo fato do marido pôr o pé no sofá e porque não gostava, pelo fato do marido entrar na sala e deixar o calçado no canto. E aí a mulher, naquela ânsia daquela morte, falava assim, nossa, eu dei tanta importância para coisa tão pequena. E aí ele dava exemplo de pai que estava brigado com o filho por anos e que por isso ele não conversava com o filho, às vezes não dava tempo nem do filho ir ver, porque fazia 10 anos que não via, por conta de briga simples. Então aí ele falava do que realmente dar valor para a vida, que é dar valor para a vida e não se apegar tanto com coisas pequenas, né? Então ele contou várias histórias, e essa história eu ouvi em 2007, faz 13, quase 14 anos que eu ouvi essa história. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade, um dos primeiros meses, acho que segundo mês de faculdade, e eu lembro, sabe por que eu lembro? Porque aquilo me comoveu, porque aquele depoimento estimulou uma emoção minha, porque eu me emocionei. Então, tudo que você emociona fica memorizado. Às vezes as emoções, elas podem ser boas ou ruins, mas a gente tende a guardar. Por que eu tô dizendo isso? Um profissional na rede social que desenvolve um relacionamento com o seu cliente, que estimula emoções, que motiva, que incentiva, que através de feedbacks emociona, ele tem muito maior chance de ser lembrado do que aquele que não desenvolve esse relacionamento.
Podem ser dois profissionais com a mesma qualificação técnica. Se o primeiro estimula esse tipo de emoção, tem o relacionamento na audiência, com as redes sociais e desenvolve isso, ele vai ser muito mais lembrado do que o segundo, que tem a mesma qualificação, certo? E é isso que faz toda a diferença. Quem nunca ouviu uma história? E você sabe por quê que histórias emocionam e elas tendem a ser memorizadas? Por quê? Porque desde crianças nós somos ensinados a ouvir e a aprender através de histórias. As primeiras coisas que nós aprendemos na escola foi o quê? Através de histórias. Essas histórias, elas têm sempre um aprendizado. Sempre existe algo no meio da história, alguma dificuldade que acontece ou algum mal que tenta atrapalhar. E aí, no final da história, o que acontece? Sempre tem um aprendizado, a moral da história, ou às vezes um final feliz, ou algo ruim que aconteceu, e por que aconteceu isso de ruim? Então, nós somos estimulados a ouvir histórias desde criança. Então, quando você consegue contar histórias para sua audiência, ela tende a memorizar mais. E quando você, junto com essa história, dá um aprendizado dentro da necessidade que essa audiência tem, e quando você estimula a emoção, você vai ser muito mais lembrado ou lembrada, tá? E assim, um feedback de um cliente, ele pode gerar muita conexão. Por quê? Muitas pessoas que estão passando pela mesma situação que ele ou que ela está contando aquela história, podem ouvir esse depoimento. E aí vem o gatilho até da similaridade dentro desse feedback. Porque é uma história real, que tinha uma dificuldade, dizendo que o profissional conseguiu resolver, que hoje está feliz, que hoje está satisfeito. E aí quem está ouvindo fala assim, caramba, eu tô passando por isso. Se essa profissional conseguiu resolver o problema desse cliente, então vai resolver o meu também. E isso marca, entende? Então, isso você está estimulando emoções. E esse é o maior desafio dentro das redes sociais, conseguir a atenção do seu cliente, tá? Aí eu posso até fazer uma pergunta assim para vocês. Quem que em alguma situação estava indecisa, e aí se fazia uma compra ou não, e só por conta de um feedback, de ouvir alguém falando, nossa, valeu a pena, olha, isso, aquilo, outro, ou que até mesmo te fez se emocionar, aí você foi lá e comprou. Certo? Olha uma história envolvida aí. Você pode contar histórias de várias maneiras, eu estou exemplificando o feedback, mas o feedback é uma história contada por clientes, certo? Eu mesma já chorei vendo depoimentos. Acho que em dezembro eu vi um depoimento de uma pessoa e aquilo me emocionou tanto que eu chorei. E até hoje eu lembro do rosto dessa cliente dando o depoimento. Então, assim, as emoções, elas estimulam, elas são coordenadas pelo cérebro, mas elas gerenciam alterações dentro do corpo das pessoas. E a emoção é um jeito inteligente da natureza humana de fazer com que a pessoa haja sem perder tempo. Então, emoção tem a ver com ação. E a emoção a gente simplesmente sente. A gente não decide sentir uma emoção. Então, por isso que é importante você conhecer o seu persona, por isso que é importante você saber das principais dificuldades, dos principais desejos. Porque quando você está trabalhando em rede social, você tem que ter um conteúdo direcionado para esse público. E aí você consegue, entendendo as dificuldades, a rotina, o que se passa ali, o que tanto ele almeja, quais são as frustrações dele não conseguir
resolver o problema dele, que é o que você soluciona, pode solucionar. E quando você entende tudo isso, fica muito mais fácil de você gerar a conexão, de você contar histórias e de você, através disso, gerar emoções. Então, eu vou dar até um exemplo aqui, que meses atrás, acho que já tem que uns 5 meses atrás, eu fiz uma live junto com uma conhecida e nós contamos a história do Walt Disney, a história do dono, né, da Walt Disney. E a história do dono da Walt Disney, ela é muito emocionante. Ela é uma história de sequências e anos de tentativas e fracassos. Ele tentou diversas coisas, ele chegou a ficar sem ter onde morar, e foi assim, muito fracasso, um atrás do outro, um atrás do outro. E o mais engraçado é que ele nunca desistiu. Então ele tentava de um jeito, dava errado, fracassava, ou ficava endividado, perdia o que tinha e continuava. E durante a história dele, a gente foi contando isso, e ele assim, ele chegou a perder tudo. E teve a primeira vez que ele conseguiu sucesso com os projetos dele de desenhos, né? Ele acabou perdendo os direitos autorais por conta de dívida e aí ele perdeu todos os direitos autorais dele. Então, assim, a primeira vez que ele conseguiu sucesso, depois de muitos anos, ele perdeu tudo de novo. E aí, sabe o que ele fez? Ele continuou. E aí, até que ele, depois desse último projeto, que ele perdeu os direitos autorais, ele criou o Mickey. E foi a partir do Mickey, a princípio não era o nome Mickey, quem deu o nome Mickey foi a esposa dele. E foi a partir do personagem Mickey que ele começou a ter o sucesso e hoje é essa grandiosidade que é. E é uma história de motivação, porque muitas das vezes as pessoas estão frustradas, porque estão com dificuldade, estão passando dificuldade na vida profissional, na carreira profissional, e muitas das vezes desistem, né? E ele é um grande exemplo de vários fracassos, porque o sucesso, a diferença entre sucesso e fracasso é que quem teve o sucesso não desistiu quando fracassou. E o mais interessante é que depois dessa live que eu fiz, eu recebi uma ligação de uma pessoa. E ela, assim, acabou se emocionando demais com essa live, porque ela tinha uma empresa que estava parada e ela já tinha tentado, anos atrás, essa empresa estava ativada, tudo aconteceram diversas coisas e ela acabou ficando, inativando essa empresa. E ela se emocionou tanto que isso motivou ela a reabrir a empresa e a voltar a mexer com o empreendedorismo. Mas por quê? Porque histórias conectam. E porque eu contei uma história que estimulou uma emoção. Então, assim, gente, ela tende a ser memorizada. Então, procure dentro do seu negócio sempre contar histórias. Porque o profissional que tem esse relacionamento, que emociona, que estimula, ele tende a ser mais lembrado. Simplesmente porque a emoção ela é mais memorizada. E a emoção, ela não necessariamente precisa ser boa. Às vezes você toca em emoções que doem, tá? Que não são tão boas assim, mas mesmo assim ela é impactada. É a mesma coisa você lembrar de alguém que machucou você numa discussão, falou coisas que você não queria, você lembra. E a mesma coisa você lembrar de pessoas que elogiaram, falaram coisas boas, você vai lembrar, tá? Então, uma das principais aí, gatilhos mentais, talvez a mais importante, é a história. E o segundo gatilho mental, que é assim, extremamente importante, é a conversa. Por quê? Porque as pessoas elas gostam mais de ouvir do que elas gostam mais de falar, de serem ouvidas, do que necessariamente ouvir. E aí o que acontece? Quando você não consegue estimular a conversa com a sua audiência, ela tende a deixar de interagir. Por isso que quando você vai fazer um post no feed,
quando você vai fazer um post nos seus stories, é muito importante que você estimule a ação. Você faça perguntas. Pode ser perguntas simples. Se você não tem um costume de estar fazendo perguntas, estimulando esse tipo de respostas da sua audiência, comece com perguntas simples, que ela vai responder sim ou não. Por exemplo, uma simples pergunta. Um post com uma situação de resolução de um cliente, você pode, no final da pergunta, se for no feed, falar assim, e aí, você gostou? Responda sim ou não. É uma pergunta simples, então não vai exigir tanto da sua audiência. E você também pode fazer isso nos stories. Por quê? Porque quanto mais você estimular a conversa, mais você vai conseguir entender melhor do que ela sente, como esses clientes, o que eles gostam, o que eles esperam, por que eles não compram, por que eles deixam de comprar, entendeu? Por que eles deixam de adquirir. E então, assim, gente, em lives, em palestras, permita que o seu público fale. E se você vocês se lembram de alguma situação, se vocês se lembrarem de alguma situação que vocês gostam ou que aconteceu com vocês porque o gatilho mental da conversa não foi estimulada ou foi muito estimulada, coloca aí nas mensagens para eu estar vendo depois, vou vendo aqui, tá? Então pensa num atendimento pessoal, às vezes é físico, você está em contato de frente a frente com o cliente. Você tem o poder de se conectar muito mais com ele através da conversa. Então você tem que fazer ele se sentir especial, certo? As pessoas, elas gostam de atenção. Então assim, elas estão carentes de atenção também. Tô acenando aqui para quem está chegando. E se você souber lidar com o seu público, você vai gerar essa conexão da conversa muito forte. Então, assim, a maioria dos profissionais, eles dizem, principalmente dos mentorados que eu tenho, eles falam que muitas das vezes os clientes chegam e desabafam. Às vezes querem ser ouvidos. E muitas das vezes eles têm ali a função técnica deles, mas eles muitas das vezes se sentem um psicólogo ou um ombro amigo durante o atendimento. Então, é aí que vem o que é a emoção e o sentimento do acolhimento, certo? E eu tenho certeza que você já deixou de frequentar algum lugar porque você se sentiu esquecido. Você já entrou em algum lugar que demoraram demais para te atender? E aí você teve aquela sensação de ser esquecida, de desacolhimento? E aí você saiu dali porque você não se sentiu bem atendido? Olha o poder da conversa. Tá? Você já deixou de comprar algo, de contratar alguém, porque às vezes o profissional não deu a atenção que você esperava? Ou porque você achou que ele era frio demais, seco demais, entendeu? Ou seja, te despertou uma emoção negativa. E aí, às vezes, você falou assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Te despertou uma emoção negativa, por falta do quê? Do estímulo do gatilho da conversa, né? E vamos pensar numa coisa diferente agora, o oposto. E quando você já entrou num local onde já foram te atender e você conversou, e aí te deram aquela atenção, te tiraram todas as dúvidas, prestando atenção em você e não olhando para o lado, preocupado em atender todo mundo, você deve ter achado que esse atendimento foi super diferenciado. Sim ou não? Responda aí para mim. Eu acredito que sim. Sabe qual é a questão? É que quando você desenvolve uma boa conversa, você desperta a emoção do acolhimento. A emoção, você faz com que a pessoa se sinta notado, se sinta importante. Então, o gatilho da conversa é extremamente fundamental nas redes sociais, estimular isso com a sua audiência, fazer com que a sua audiência se sinta acolhida e também o que? Quando esse cliente ele vai ter um contato diretamente com você, você ter um atendimento diferenciado, tipo, você saber o nome dele e às vezes ele falar o nome do cachorrinho que tem, aí ele vai falar do nome do neto, da neta,
e aí ele fala se é uma cliente, fala do marido, ou isso, ou vice-versa. E quando você grava isso, e esse cliente retorna, e você fala assim, ah, e aí, seu cachorrinho melhorou? Gente, isso desperta uma emoção totalmente assim, boa, significativa. Eu fui lembrada, eu estou sendo acolhida. Isso é importante, porque diante de tantos clientes, diante de tanta correria, essa pessoa ela ainda lembrou até que o meu cachorrinho tava mal. Então, assim, tem muitas pessoas, muitos clientes que vão até um profissional. Eles têm aquele objetivo racional, mas eles querem ser ouvidos, eles querem desabafar. Então, trabalhem a questão da conversa. Outro gatilho mental que é muito importante, que chama muita atenção, é da prova social. Ele é um gatilho mental que faz você agir baseado nas escolhas dos outros, das outras pessoas. Então, pensa que você está numa viagem fora do país e é horário de almoço, você está com muita fome, não deu tempo de você pegar nenhuma referência, você tá lá conhecendo tudo, aí tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Um deles está vazio e o outro está com fila de espera. Você não conhece nada, você não tem nenhuma referência. A chance de você pensar assim, se esse restaurante está com fila de espera é porque ele deve ser muito bom. A chance de você pensar assim é muito alta. E a chance de você pegar a fila para ir nesse restaurante também é muito alta. Porque você pode pensar assim, nossa, com uma fila desse do lado e o outro aqui vazio, ele não deve ser muito bom, porque se tá vazio, então prova social é importante. Prova social, ele só tem um detalhe, ele é um efeito manada. Quanto mais pessoas estão te procurando, mais outros clientes enxergam que você é bom e que você é aprovado naquilo que você faz. Então, quando você tem a prova, eu falei de prova social. E agora eu vou falar de prova, o gatilho mental da prova. Gente, tudo isso desperta emoção, curiosidades, motivação, incentiva, tá? E tudo isso estimula uma ação. Então, essa é a função do gatilho mental. Ele é vinculado com o sistema límbico, e o sistema límbico, ele tem o quê? Ele é responsável pela emoção. Então, todos esses gatilhos, eles estimulam a emoção. E emoção que não é que manipula, mas ele acelera o processo de decisão, certo? E a prova é a comprovação de que você é aprovado naquilo que você faz. A prova, quando você usa isso nas redes sociais, um depoimento do seu cliente, é uma prova. O cliente está dizendo que você é bom. O cliente está dizendo que você resolveu o problema dele. O cliente está dizendo da qualidade do seu atendimento, que você é prestativa, que você é prestativo. Então, isso é de prova e prova social são coisas diferentes, mas quando elas são unidas, juntas, é perfeito. Eu vou dar o exemplo de prova social a respeito da manada, que eu falei que é efeito manada. Vamos supor, se você está numa cidade e você precisa ir no médico, você é novo nessa cidade. E aí, de repente, você fica sabendo que tem um médico que, nossa, ele tem filas de espera desse médico. Você não conhece nenhum médico, mas só pelo fato de você saber que tem filas de espera, você vai imaginar o quê? Esse médico é bom. Eu acho que eu vou nele. Entende? Então, prova social é isso, é efeito manada. Você toma uma ação baseada na ação de outras pessoas. A prova não. A prova é um depoimento de alguém que já teve contato com você, com o seu trabalho, e que está dizendo que você é bom naquilo que você faz e que ele está satisfeito com o trabalho que você entrega, certo? E
Enfim, uma prova dessa, um depoimento desse vale mais do que 1000 palavras do próprio profissional, porque o depoimento, ele envolve a história e ele envolve também a similaridade. Quantas pessoas que podem se conectar com um depoimento, que estão passando pela mesma dificuldade, que precisa da mesma solução, e aí tem o poder desse feedback, entendeu? Então, assim, quando você tem um feedback da pessoa falando da experiência que tem com você, da transformação que você entrega, é incontestável, entendeu? É incontestável. Ela não vai, tipo, ficar duvidando. Então, pensa o quê? Em quantas conexões que você vai gerar através de depoimentos, certo? Gente, quem aqui já foi num lugar porque alguém indicou? Né? Então, assim, pensa nisso. Pensa nisso. Quando você, às vezes, está inseguro, aí você conhece alguém e fala assim, não, vai lá porque é bom. Vai lá porque eu já fui e é bom. Você automaticamente já se sente seguro. Então, pensa na força da indicação, na força do feedback, entendeu? Então, você pode o quê? Mostrar através do feedback que você consegue fazer o que você está dizendo que faz e que soluciona, e também você consegue mostrar que outras pessoas alcançam resultados daquilo que você diz fazer. E é lógico, tenha esse cuidado do quê? De nunca mentir. Você não precisa mentir. Mas assim, gente, trabalhando forte, esses gatilhos aqui que eu já falei, ele já assim, faz toda a diferença. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, esses dias eu fiz orçamento com 2 profissionais e eles não tinham, assim, catálogo nenhum para mostrar do serviço que já faziam. Eu disse, não, você não tem nenhum catálogo? Não, eu não tenho. Então, assim, lógico, dependendo da área, você tem um catálogo, às vezes, de serviço que você faz, de exemplos, enfim, para você ver coisas, porque eu estou diante de uma necessidade específica. Então, assim, às vezes isso acaba atrapalhando. Quantas pessoas ele poderia atrair se ele tivesse um catálogo, se ele tivesse mostrando, divulgando todos os resultados, todo o trabalho que ele conclui. Então, isso daí é uma prova e não tem, certo? Então, são pessoas extremamente qualificadas, experientes, mas que poderiam vender até mais se soubesse trabalhar isso, se soubesse divulgar melhor o trabalho, a qualificação técnica que tem. Outro também que eu vou aqui abordar com vocês é o gatilho mental da autoridade. Quando as pessoas te reconhecem como autoridade, tudo flui com mais facilidade. Elas vão dar mais crédito para aquilo que você fala, elas vão confiar em você. Então, por isso que é importante o que você sempre está publicando conteúdo de qualidade, gerando valor para sua audiência. E isso vai fazer com que eles te reconheçam como autoridade. Então, mostre os cursos, mostre as palestras que você participa, as lives, os vídeos, esteja nos stories, poste bastante coisa. Poste fotos suas com os especialistas da sua área, tá? Que faça lives com você. Tudo isso aumenta a sua autoridade, certo? Gente, eu trouxe aqui para vocês 5 gatilhos mentais, que são um dos mais importantes. Não são todos, tem mais. Só que eu já vou encerrar por aqui. E eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha contribuído para vocês, tá? Eu agradeço muito e a gente vai continuar. A nossa próxima live vai ser na segunda-feira, no mesmo horário, às 8h06. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo no direct, pode conversar comigo.
e eu vou estar respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês. Eu agradeço bastante, tá? Pela atenção, pela audiência, por quem me acompanhou. E eu já desejo aí para vocês uma boa noite, um bom descanso e um excelente fim de semana, tá joia? Gente, obrigada de coração e a gente continua aí se vendo nas redes sociais. Tchau, tchau!